Canais de finanças e investimentos no YouTube, entre os quais, obviamente, eu estou incluindo o nosso canal. Qual o grande problema desses canais nas simulações e cálculos que eles fazem nos seus vídeos? E esse é um problema que afeta o nosso canal também. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o diferentão. É um problema dos canais como um todo. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Indo direto ao ponto, o primeiro problema, quando os vídeos trazem, via calculadora de juros compostos, taxas de rentabilidade sem considerar a inflação. Vou te mostrar como. Supondo que você tenha aberto um vídeo no YouTube que vai calcular quanto você terá no futuro, por exemplo, investindo tantos por mês com determinada taxa de remuneração ou de rentabilidade. Por exemplo, supondo que a simulação seja R$500 por mês, por um período de 30 anos, com uma taxa de juro de 12% ao ano, com investimento mensal, como nós já dissemos, de R$500. Qual o grande problema aqui? Primeiro eu vou clicar em calcular. Veja que o total acumulado é de 1,5 milhão aproximadamente. Só que isso no prazo de 30 anos. Qual o problema da taxa de juro? É que essa taxa é uma taxa que nós chamamos de nominal. O que é a taxa nominal? É aquela taxa que aparece para você na tela do seu aplicativo. A taxa que te oferece num contrato. Isso é uma taxa nominal. Mas o que realmente importa não é uma taxa meramente formal, nominal, mas uma taxa real. O que é real? Aquilo que realmente vai para o seu bolso, aquela taxa que realmente você ganha. E o que é a taxa que você realmente ganha depois que você desconta a inflação? E melhor, o melhor é dizer real e líquida. Líquida porque aí eu estou descontando o imposto. Então veja o grande problema aqui da taxa de rentabilidade. Nas simulações feitas, no geral, a pessoa não vai colocar uma taxa real, mas meramente nominal, e também não vai colocar uma taxa líquida. Por isso que o que eu busco é sempre informar nas minhas simulações, confesso que incorri nesse erro lá no começo, mas depois mudei isso, informar o que seria uma taxa real de rentabilidade, porque é isso que realmente importa. E uma taxa líquida, eu preciso descontar o imposto. O imposto não é um dinheiro que te pertence, é um dinheiro que já pertence ao governo. Então eu preciso considerar uma taxa real. Claro que existe o contraponto, contra-argumento, que diz o seguinte: bom, mas acontece que a inflação nós já estamos considerando nos aportes, porque a pessoa não vai ficar só aportando R$500 por mês, a pessoa vai aumentar o seu aporte de acordo com a inflação, pelo menos. É uma suposição, mas isso pode não acontecer. De uma forma ou de outra, a simulação é naturalmente imprecisa, porque eu tenho que partir de algumas suposições, como por exemplo, de que eu vou aumentar o meu aporte de acordo com a inflação, ou de que a taxa de inflação não vai se alterar ao longo do tempo. Porque vamos considerar aqui que a inflação seja de 5% ao ano, medida por um índice oficial ou o próprio índice que foi criado pelo próprio investidor. Será que essa inflação vai se manter constante ao longo do tempo? Não é razoável, ainda mais em um país emergente como o nosso, onde a inflação oscila demais, é uma loucura. Então, eu utilizar um período tão longo assim quanto 30 anos também acaba sendo uma imprecisão natural, porque a inflação não vai se manter constante ao longo de um período tão grande. Eu posso projetar para 5 anos, aí seria algo mais próximo do que seria a realidade. Então veja, quando eu alongo esse prazo fica bem complicado. Outro problema, agora eu vou para o segundo problema, voltando para os 30 anos. O canal de investimento vai dizer o seguinte para você: invista R$200 por mês durante 30 anos a 12% ao ano, que você vai chegar a pelo menos R$500 mil. Ou então 35 anos, em que você vai chegar então no primeiro milhão, comparando, por exemplo, com o período de contribuição do INSS. Mas aí é que está um grande problema. De novo, eu não considerei a inflação, o ganho real. Então veja qual seria o ganho real. Eu vou te dar aqui um dado que é naturalmente impreciso, mas é o que costuma acontecer no Brasil, em que o ganho real vai ficar entre 3% a 4%. Por quê? Porque aqui eu estou considerando ganho real e líquido, já descontado ali o imposto. Vou colocar 3%, uma carteira relativamente conservadora. Olha só qual seria o meu ganho real: 63 mil, ganho real e líquido. E aí o total de patrimônio, 150 mil. Esse seria o seu poder de compra efetivo em 35 anos investindo R$200. Então aqui está a verdade. Só que a verdade não vende. Eu não estou dizendo aqui que os canais de investimento fazem isso por má fé, de maneira nenhuma. Eu já cometi esse erro no passado simplesmente por talvez considerar óbvio que estava no vídeo,
ou porque todo mundo estava fazendo, sequer me recordo. Mas depois que eu vi que isso atrapalhava um pouco e gerava comentários negativos, mudei essa postura. Então está aqui a verdade da coisa. Ah, Luan, mas ensina aí pra gente como que a gente desconta a inflação, é só subtrair? Não, não é simples assim. Na verdade, quando a gente fala em descontar a inflação, a gente está falando em divisão, em dividir. Vou te mostrar isso na planilha do Excel. Vamos considerar aqui um cenário em que nós temos, de novo, uma inflação oficial. Aqui eis outro problema, porque a sua inflação não é a mesma que a inflação oficial, mas aqui é um problema quase insolúvel, porque não há como eu saber a inflação individual de cada ser humano. E aí por isso eu vou ter que adotar, por uma questão de impossibilidade prática, a inflação oficial. Então é isso que nós vamos considerar aqui. E a inflação oficial no Brasil é medida pelo IBGE, através do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Índice, leia-se, uma cesta de coisas. Aqui é uma cesta de produtos, que considera o consumo das famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. Faz uma média e essa é a cesta de preços que o IBGE considera no IPCA. E aqui eu tenho a série histórica. Olha só o tamanho do IPCA. Em dezembro de 95, 22%. E aí foi caindo, porque o Plano Real, por mais que hajam críticas, ele acabou funcionando para conter a hiperinflação no Brasil. E fechamos ali, dezembro de 2023, com menos de 5% de inflação. Só que quando olhamos para o histórico Brasil desde Plano Real, temos uma inflação média no Brasil de 6% ao ano. Então vamos considerar 6% ao ano. Alguns dados aqui acabam distorcendo a média, como esse aqui, poderíamos chegar até em 7% ao ano, mas vamos considerar 6%, para não ter ali ninguém falando que eu pequei por excessos, 6%. Então, o que nós temos aqui na nossa planilha? Vamos considerar 6% de inflação, vamos considerar que a rentabilidade do investimento ou da carteira seja de 12%. E vale ressaltar que 12% não é o mesmo que 1% ao mês, tá bom? Por quê? Porque 1% ao mês dá ao ano, a título de juros compostos, capitalização composta de juro, isso dá 12,68% ao ano. Então, olha o poder dos juros compostos. Mas vamos colocar aqui 12% ao ano porque é uma taxa que acaba sendo até uma barreira psicológica para investidores. É uma taxa importante aqui no Brasil, 12%. E aí vamos considerar também a taxa de imposto, que em inglês você vai ler como taxes. E o que seria a taxa de imposto aqui? Será algo próximo de 15%. No geral, a gente tem uma alíquota de 15% nos investimentos, isso pensando em longo prazo, nada de curto prazo. Outra suposição que precisamos fazer, porque se for de curto prazo e você estiver na renda fixa, você vai sofrer uma tributação maior, você já sabe daquela tabela regressiva do imposto de renda da renda fixa, que começa em 22,5%, aí vai caindo até chegar a 15%, e também não dá para considerar as exceções, como o day trade, que a alíquota é de 20%, ou fundos imobiliários, que a alíquota também é de 20%. Vamos considerar aqui, é uma suposição necessária de 15% de imposto. Então temos aqui imposto, mas note o seguinte, esse 15%, ele incide sobre o quê? Sobre a taxa de rentabilidade, sobre a inflação, ou incide sobre a taxa real, que é o descontar primeiro a inflação e depois aplicar a taxa de imposto? Como que funciona? Na verdade, primeiro eu preciso achar a taxa líquida. Sabe por quê? Porque se eu descontar a inflação antes, é como se o imposto, o Estado cobrasse sobre a taxa real, mas isso não é verdade. O governo não desconta a inflação, o governo cobra a inflação, mesmo sendo o principal causador da inflação. Então veja, você primeiro precisa descontar o seu lucro, que é a taxa de rentabilidade, e depois descontar o que? A inflação. É assim que funciona. E aí veja o que eu vou fazer aqui então, que eu já tenho esses dados. Eu vou colocar aqui o sinal de igual, porque é aqui que eu abro uma fórmula no Excel, uma fórmula financeira. E aí eu preciso primeiro fazer o seguinte, pegar a taxa de rentabilidade do investimento ou da carteira de investimentos. Eu vou multiplicar, então veja que o primeiro passo é multiplicação, depois a gente vai para a divisão, que é o desconto da inflação. Eu vou multiplicar por 1 menos a taxa de imposto. Aí eu fecho aqui o parêntese e dou um Enter. Deu 10,2%. Então o que nós achamos aqui? A taxa real? O que foi que nós achamos? Não. Taxa real é quando eu desconto a inflação.
A gente achou a taxa líquida. Pois bem, achamos a taxa líquida. Agora então podemos achar a taxa real. Como nós fazemos isso? Basta fazer o seguinte, de novo, formulazinha do igual. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou abrir o parêntese, vou colocar o 1 da fatoração e eu vou somar esse 1 com a minha taxa líquida, que é dela que vai sair a inflação. Fecho o parêntese e eu vou dividir pela inflação, que é o 6%, mas não é só fazer isso, só aqui linkar. Eu preciso também abrir parênteses novamente, 1 mais taxa de inflação. Aí eu fecho, dou Enter, não, eu preciso tirar ao final de tudo o 1 da fatoração. Cheguei aqui a 4, vou tentar aqui pegar outras casas decimais, 3,96, quase 4%. Então note que é o que eu falei para vocês. 3%, 4% é o máximo de ganho real e líquido que você vai ter no geral nas carteiras de investimento. Quer ser conservador? 3%, um pouquinho mais otimista, 4% e talvez 5% se você for um excelente investidor. Agora que você já entendeu tudo isso, espero que você tenha entendido, já deixa aqui nos comentários se deu para te ajudar esse vídeo, já clica no botão de gostei para me ajudar aqui e esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Vamos falar do último problema, que talvez seja o principal. E o problema é o seguinte, também decorre de outra suposição que é praticamente impraticável, que é a seguinte. Vou pegar aqui o exemplo da empresa WEG. E não raro a gente diz o seguinte. Imagine a situação de um investidor que pegou, vou até alterar o valor aqui, vou alterar para 10 mil reais. O investidor que pegou 10 mil reais e comprou WEG há 10 anos atrás. Hoje esse investidor estaria com quase 100 mil reais. Ou quando eu pego uma empresa mais focada em dividendos, como a Taesa, e faço a mesma simulação. Altero aqui para 10 mil. Você pode fazer isso aqui no investidor 10 e digo, esse investidor teria 52 mil reais em Taesa. Quais são os problemas dessa afirmação? Ora, o problema é você supor que você seguraria todos os 10 mil reais até agora, sem fazer nenhuma venda. Esse é um dos problemas. Outro problema, você achar que a maioria dos investidores vai ter ou teria 10 mil reais disponíveis para colocar em apenas uma empresa. O brasileiro médio não teria uma quantidade dessa de recursos há 10 anos atrás, ou há 20 ou até 30 anos atrás, como muitas vezes fazemos simulações, para colocar em apenas uma empresa. Isso não é nada razoável, porque o investidor ele diversifica. Então, eis outro problema, desse problema interno dessas simulações históricas com empresas, não com calculadoras. Outro problema, no geral essas simulações vão considerar aqui que o valor considera o reinvestimento dos dividendos. E essa é até uma suposição necessária, mas a gente sabe que na prática não tem como isso acontecer. Raramente eu não conheço um investidor que todos os dividendos que ele ganha da empresa, ele reinveste na mesma empresa. Só se ele participar de algum programa automático de reinvestimento de dividendos, como tem com a Itaúsa, mas afora isso, não existe. O investidor, ele vai, em dados momentos, reinvestir os dividendos na própria empresa. Em outros momentos, ele vai colocar no caixa, na reserva de oportunidades. Em outros momentos, ele vai pegar esse dividendo e comprar outras empresas da carteira dele. Então, essa suposição do reinvestimento de dividendos, ela também não se coaduna com a prática, com a história da carteira de um investidor real, verdadeiro. E um último problema interno desse aqui que eu estou comentando é o fato de que, veja, além de eu considerar que eu reinvesti todos os dividendos, eu vou considerar que esse investidor aplicou 10 mil lá atrás e não fez mais nenhuma compra. É que aqui eu estou considerando reinvestimento de dividendo. Mas será que eu não fiz mais nenhuma compra com dinheiro novo? Ou seja, dinheiro que eu também poupei do meu trabalho, de outras atividades? E aí é complicado. Porque note o seguinte, raramente um investidor que encontra uma empresa boa e vai investir para o longo prazo, ele não vai fazer outros aportes. Então esse investidor, na verdade, ele não pegou 10 mil e ficou com VEG só reinvestindo em dividendos. Ele comprou aqui, por exemplo, a 12 reais, depois comprou aqui a 25, talvez ele tenha comprado aqui a 26, talvez ele é um investidor que faz aportes mensais. E se eu faço aportes mensais, eu vou ir aumentando meu preço médio ao longo do tempo, porque essa simulação só funcionaria se o investidor já tem capital
suficiente para se aposentar imediatamente, ele quer fazer isso através de ações. E existe um problema em se tentar fazer isso imediatamente com ações. Eu até falei sobre isso com mais detalhes em um vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, mas o fato é que, salvo a hipótese raríssima do investidor já ter toda essa grana acumulada, ele não vai aplicar uma vez só e vai deixar de aplicar ao longo do tempo com dinheiro novo, porque ele ainda está construindo patrimônio, ele está fazendo o bolo crescer. E aí ele quer fazer o bolo crescer com empresa boa ou com empresa ruim? Com empresa boa. E se essa empresa está evoluindo, ele sabe que é empresa boa. Ah, mas tem muitos investidores que têm medo de aplicar mais em empresas que já subiram muito. Mas esse medo, que é o viés da ancoragem no preço médio, ele vai se findando ao longo do tempo. Não existe isso, o investidor ficar com medo. Ele pode ficar com medo aqui no curto prazo. Ele fala, eu tenho aqui um preço médio de R$5 em VEG. Eu vou esperar um pouco para aportar, não vou aumentar o preço médio agora. Mas imagina aqui, você acha que esse sujeito que viu o VEG para R$15, ele não vai mais comprar mais nada? Não é razoável. Eu mostrei no canal eu fazendo isso com o Banco do Brasil. O que aconteceu com o Banco do Brasil? Eu comecei a comprar ações de Banco do Brasil próximo ali dos R$28. Aí as ações subiram para 55. Eu já tinha montado uma posição de 5 mil ações a um preço médio de R$30,52. O que eu fiz? Eu comprei mais ações porque minha meta era chegar a 6 mil ações. E aqui estou falando antes do desdobramento, que aí mudou minha posição para 12 mil ações. E aí o que aconteceu? Eu aumentei meu preço médio. Foi de R$30 para R$35. E faz parte. Por quê? Porque empresa boa você quer pagar mais caro, mas entenda isso com parcimônia. Eu estou dizendo que você quer pagar mais caro depois que você já está com a empresa já faz um tempo, você já recebeu dividendos que já te ajudou a ter um bom retorno com a empresa. Então você vai se sentir mais seguro de aumentar a posição depois que você já teve um retorno parcial do seu investimento. Daí a importância dos dividendos, porque eles vão fazer com que você tenha mais coragem, entre aspas, de aportar na empresa sendo mais cara. Porque uma empresa que não paga nada de dividendo, isso também é difícil de acontecer, porque algum dividendo a empresa vai acabar pagando, salvo se ela for uma startup, salvo se ela só der prejuízo, aí que é o problema, aí que mora o problema. Uma empresa que não paga nada de dividendo, ela vai subir, se ela for boa, só que e se em determinado momento lá no futuro a empresa fizer alguma cagada, os seus gestores fizerem alguma cagada? Vai devolver todos os ganhos. E aí? Como que o investidor que ficou anos com a empresa fica? Por isso a importância de buscar os dividendos. Eles não são uma mera balela. De todo modo, deu para perceber. Com Taesa também, será que eu ia ficar ancorado nesse preço aqui, não ia comprar mais nada, só reinvestir dividendos? Também não acho razoável. Você só vai parar de aportar em empresas que ou estão piorando ou que ficaram caras demais, mas em algum momento o mercado acaba ajustando esse cara demais. Sendo assim, você precisa entender o seguinte. Você que está começando ou você que acompanha canais de investimento. O nosso trabalho aqui é apenas te mostrar o que aconteceria ou o que aconteceu no passado com base em determinadas premissas que nem sempre são as reais. Por quê? Por impossibilidades práticas, como eu mostrei e justifiquei aqui para vocês. Outros casos, ou é por conta de ignorância, raramente vai ser má fé, para com essa teoria da conspiração em relação a canais de investimento, que isso não existe. O importante é que você entenda o conceito, e aqui eu estou te revelando. E como eu falei de imposto, que realmente não tem como fugir, o sócio parasitário Estado sempre vai estar aqui pegando a sua parte, você não pode perder o prazo da declaração anual do imposto de renda. É algo extremamente importante. Eu sei que o imposto de renda dá trabalho, por isso existe o aplicativo da Grana, que tem a sua versão gratuita. Já baixe o app, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas depois disso, depois de testar, utilize o plano Mais Grana. É um aplicativo indicado pela B3 e o aplicativo com esse plano Mais Grana vai fazer com que você, utilizando do modelo da declaração anual pré-preenchida, você faça sua declaração de imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Vai resolver completamente o problema da Bolsa de Valores e imposto de renda. Por isso, dá uma conferida aqui embaixo. E por fim, eu diria que esse aqui seria um problema bônus, que é o seguinte, é a gente não considerar que existem momentos de crise, como por exemplo a crise do coronavírus, onde o Bovespa saiu de 120 mil pontos para o fundão aqui dos 60 mil pontos, caindo 50%, a gente não considerar que nesses momentos o investidor vai sair vendendo tudo.
Então será que ele vai ter ficado com VEG ou com Taesa ou com ações um pouco mais voláteis? Mesmo no momento de pandemia não vai ter vendido nada, vai ter segurado tudo? Essa também é uma suposição complicada, mas muitas vezes é necessária para um vídeo, para uma aula no YouTube ou até em cursos. Mas você já deixa aqui nos comentários a sua visão a respeito disso, o que poderia ser feito para resolver esse problema, caso você tenha uma boa sugestão, e já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles saibam que os canais de investimento não estão alheios a essas suas reclamações, como eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Invest, e até o próximo vídeo, fui!